Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 18. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 18. Eu tenho trabalhado com vocês aqui, domingo retrasado, nós trabalhamos acerca do Salmo 128, da importância de temer ao Senhor, que é bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que é bem-aventurado, e a gente cruzou o Salmo 128 com o Salmo 1, e nós vimos que bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores. Nós vimos que é bênção, como é abençoado o homem que teme ao Senhor, que está diante do Senhor. Então a gente viu a importância. Domingo passado nós trabalhamos acerca dos frutos do arrependimento, os frutos do arrependimento. Nós vimos o início do ministério de João Batista. João Batista falando que o machado já está posto à árvore. E ele fala, olha, produzir, pois, frutos de arrependimento. Então nós pegamos e vimos o que João Batista tratou de características que o homem precisa ter. Fomos também em Atos capítulo 2, se não me falha a memória, vimos ali a característica dos primeiros cristãos da igreja primitiva, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, que congregavam juntos, que estavam de casa em casa, que todo dia estavam no templo, que eram tementes ao Senhor, que buscavam o Senhor, e etc, etc, etc. Você pode acessar lá a página da nossa igreja, a Betina fez um resumo lá, você pode ver o resumo de domingo passado, e aí você vai ficar mais inteirado ainda do que nós tratamos domingo. Então nós tratamos de 2 domingos de 2 aspectos, de temer ao Senhor, de orar, de buscar o Senhor, de ter uma vida com Deus. E hoje eu quero tratar para que nós não façamos isso de forma farisaica, que nós não façamos isso como os fariseus, que nós não sejamos tementes apenas no nosso externo, que nós não oremos com a motivação errada, que nós não dediquemos o nosso tempo ao Senhor de forma exterior apenas. Então por isso que eu quero que vocês abram comigo em Mateus capítulo 6, porque aqui Jesus vai confrontar os fariseus no quesito boas obras, no quesito oração e no quesito jejum. Então Jesus vai falar assim, olha, vocês fazem tudo isso, mas vocês estão fazendo errado, né? Então nós precisamos fazer essas coisas, mas fazer com a motivação certa, fazer com o coração certo, fazer com a postura certa. A gente vai aprender muitos princípios aqui no capítulo 6, ele é um trecho do Sermão do Monte, que Jesus pregou, e ele traz vários princípios, várias práticas, vários valores que o Mestre deixou para nós. Valores que naqueles dias já foram muito distorcidos. Mas Jesus pega e fala, olha, vocês estão falando isso, mas é assim que acontece. Tá? Então leiamos aí, nós vamos fazer por partes, eu vou ler um pouquinho de texto por vez, tá? E aí a gente vai lendo e vai expondo o texto aí, irmãos. Primeiro eu vou ler até o versículo 4, nós vamos hoje até o versículo 18, tá? Cuidado para não praticardes as boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por ele, do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando der esmolas, a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita faz, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vê em segredo te recompensará. Feche os seus olhos por mais um instante. Pai, nós te damos graças nessa noite, ó Deus. Senhor meu Deus, ensina-nos a Tua palavra nessa noite, Pai. Fala, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Meu Deus, revela, Pai, a Tua palavra para as nossas vidas, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, como fazer, de forma que o Seu nome, ó Pai, seja exaltado, seja glorificado, seja enaltecido no nosso meio, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então nós vemos Jesus aqui tratar de 3 assuntos nos primeiros 18 versículos: oração, jejum, boas obras. E ele começa falando, olha, vocês, cuidado para que vocês não façam, para que vocês não pratiquem com a motivação errada,
Cuidado para que vocês não façam as boas obras com a intenção errada. Cuidado para que vocês não façam apenas para serem reconhecidos pelos homens, apenas para que os homens olhem para você e vejam como você é uma pessoa que faz boas práticas. Porque quando nós abordamos ser temente a Deus, quando a gente aborda a nossa paixão pelo Senhor, a importância de orar, nós precisamos entender que nós precisamos fazer isso sim, mas não como uma pessoa religiosa, não como os fariseus faziam, não apenas no exterior, mas esses valores que nós viemos trabalhando, esses 2 cultos anteriores, são valores que precisam ser intrínsecos na nossa vida, são valores que precisam estar enraizados no nosso coração, para que a gente não se transforme numa pessoa que faz até muitas coisas, mas de maneira religiosa, que faz muitas coisas, mas de forma que nós sejamos vistos até somente pelos homens, ou ser reconhecidos pelos homens. Na verdade, o reconhecimento do homem ele não serve para nada se Deus não o reconhecer. Um tempo que nós passamos diante de Deus, se nós fizermos para o homem, não tem valor algum. Nós precisamos fazer para o Senhor, para Deus, que vem em secreto, que vê todas as coisas, que é poderoso, que é sabedor de todas as coisas, que conhece a nossa motivação, que conhece o nosso coração, que sabe a intenção das nossas vidas. Então nós precisamos ser tementes, nós precisamos ser praticantes das boas obras, nós precisamos ter tempos onde nós nos separamos para orar mais, para jejuar sim, para estar diante do Senhor, mas um jejum de consagração, não um jejum de troca, um jejum de consagração a Deus, falando: Senhor, age na minha vida, opera na minha vida, mas tudo isso não para que seja reconhecido externamente. Então nós vemos Jesus quase que falando de uma prática que parece ser, ou ele falando isso, de uma prática que parece ser, mas não é. Ou seja, parece que está agradando, mas no fundo não agrada a Deus. Parece que está fazendo certo, mas se a motivação estiver errada, não está valendo nada. A religiosidade disfarçada para buscar a admiração do homem é errado. Quando nós fazemos algo que não é para Deus, então nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos. E isso é errado diante de Deus. Quando eu pratico a religiosidade para que as pessoas vejam como eu sou religioso, isso não agrada o Senhor. Agora, quando eu ajo como uma pessoa temente, como uma pessoa que ora, então Deus é glorificado e Ele vê todas as coisas. Agora, eu não posso usar isso de desculpa para não fazer. Eu não posso usar esse fator para dizer: não, então eu não vou. Não. O cristão ele precisa se colocar diante do Senhor, ele precisa se consagrar diante de Deus, ele precisa buscar o Senhor, mas fazer isso com verdade, com sinceridade, com integridade. Nós precisamos buscar o Senhor de maneira íntegra, de maneira sincera, porque Deus conhece todas as coisas. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Então nós temos que fazer isso de maneira a reconhecer que Ele é Deus, a reconhecer o nosso coração diante de Deus, a não fazer de maneira disfarçada, a não passar uma imagem que não é verdadeira, a não tentar passar algo que não vem do Senhor para as nossas vidas. Os fariseus, eles não faziam para adorar a Deus, eles faziam para serem admirados. Eles davam esmolas, eles oravam em praças públicas, eles faziam jejuns 2 vezes por semana, mas para que eles fossem reconhecidos diante dos homens como alguém justo, como alguém capaz de fazer alguma coisa para Deus. Então, quando nós fazemos com essa intenção, nós estamos fazendo errado. Nós temos que fazer com a intenção de glorificar ao Senhor. Por isso que Cristo ele é tão enfático.
Por isso que as palavras de Cristo são duras ali naquele momento. Elas não são palavras que fácil de ouvir. Fico pensando, alguém nos chamando de hipócrita, não pode ser agradável dizer, olha, você está fazendo como um hipócrita, você está fazendo como um religioso. Isso não deve soar gostoso no nosso ouvido, se alguém apontar o dedo e falar, olha, não façais porque vocês são hipócritas. As palavras de Jesus não eram agradáveis, eram palavras duras. Ele estava confrontando a religiosidade, ele estava confrontando aqueles que faziam apenas para os homens. Cristo chama esses como pessoas que praticam apenas no externo, e ele fala, olha, pessoas que praticam apenas no externo são hipócritas. E aí a gente fica pensando, hipócritas? De onde vem a palavra hipócrita? Qual que é a cosmovisão dessa palavra, a etimologia dessa palavra? Como que ela foi formada? Porque a palavra hipócrita, ela vem do grego, ela vem do teatro grego, ou seja, de um personagem que atua numa peça mascarado. Então Jesus está falando, olha, quando você faz apenas do externo, significa que você está usando uma máscara. Você está disfarçando alguma coisa que você não é. Você veste uma máscara e você faz como se você fosse quando você não é. Cristo está falando de uma pessoa que não nasceu de novo, mas está enganando-se a si mesmo, como uma pessoa justa, como uma pessoa que faz, como uma pessoa que ora, como uma pessoa que teme. Mas quando isso não tem verdade, isso é hipocrisia, porque você está vestindo uma máscara de alguém que é e não é, de alguém que faz, mas na verdade não é recebido. Então Cristo fala, olha, cuidado para vocês não praticar as boas obras diante dos homens apenas. Cuidado para que vocês não façam de maneira apenas a ser reconhecidos. Porque se vocês fizerem isso, vocês não terão recompensa alguma. O cristão verdadeiro, o nascido de novo, aquele que quer ser bem-aventurado porque teme ao Senhor, ele é um cristão que nas suas ações busca glorificar a Deus e não a si mesmo. Lembra quando João Batista disse, me convém diminuir, que eu diminua e que Cristo cresça. O cristão que nasceu de novo, ele quer que Cristo sobressaia, a verdade de Cristo sobressaia. Então as ações deles devem ser ações que glorifiquem a Deus. A motivação tem que ser uma motivação que exalta o nome do Senhor, que bendiga o nome de Deus, que glorifique o nome do Senhor. Tem uma música de um amigo, foi amigo porque já faz muitos anos que eu não tenho contato com ele, que ele escreveu, foi até gravada essa música, ele fala, me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Ele foi um colega de seminário, esse rapaz. É uma música lindíssima, bíblica. Ele fala, me convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Ou seja, o cristão verdadeiro, a motivação dele é que o Senhor cresça e seja visto e seja glorificado. Por isso que a ação não pode ser para o homem, a ação tem que ser para glorificar o nome do Senhor. Ou seja, ele pode até sobressair de alguma forma, mas a motivação dele é exaltar, é enaltecer, é bendizer o nome do Senhor. Tudo que nós façamos, ou tudo que nós fizermos, tudo que a gente venha fazer, não pode ser feito aos homens. Boas práticas com a intenção errada não glorifica a Deus. Boas ações com as motivações erradas não faz com que o nome do Senhor seja enaltecido. Boas obras com a motivação de ser visto como pessoa boa não faz o Senhor ser exaltado. Nós devemos praticar sim as boas obras como algo que reflita a ação de Deus na nossa vida. Quando a intenção é fazer para a glória de Deus, nós fazemos com a intenção de que Ele seja reconhecido. Mateus 5,16 diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai
que está no céu. Ou seja, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. Para quê? Para que o vosso Pai que estás nos céus seja glorificado. Às vezes, quando nós lemos um texto, nós temos que fazer algumas perguntas para o texto. Olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Qual que é a necessidade da nossa luz resplandecer diante dos homens? Para que eles vejam que nós praticamos boas obras. Mas para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Em última instância, o nome do Senhor seja exaltado. Em última instância, Deus seja louvado pela ação que Ele fez na tua vida. Mas se não tem o foco de glorificar, então não há valor nenhum naquilo que nós fazemos. Porque qualquer obra do homem é trapo de imundícia para Deus. E é forte esse texto, porque a Bíblia diz que qualquer obra de homem é trapo de imundícia para Deus. Por isso que nós não somos salvos pelas obras. Mas quando salvos, nós devemos produzir boas obras, para que o teu nome do Senhor seja exaltado. Então Cristo combate, Ele fala, olha, quando vocês derem esmola, não façais trocar trombetas diante de ti. A exemplo daqueles que agem como que usando uma máscara, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus é um Deus justo. Quando a motivação é certa, Deus Ele abençoa, Ele recompensa quando assim lhe apraz. Mas a motivação, ela deve ser certa. Então Jesus, Ele trabalha a questão das boas obras, Ele trabalha a questão das boas ações, e aí Ele confronta no quesito oração. Ele vai ensinar como é que nós devemos orar. Olha o versículo 5. Ele fala assim, e quando orardes, mais uma vez ele usa um termo duro aqui, e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a ele, pois o vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a ele. Então Jesus fala, olha, não sejais como os hipócritas, não ore nas esquinas. Isso não significa, igreja, que nós não devemos participar das orações públicas. As orações que nós temos aqui de sexta-feira é uma oração pública, é uma oração de toda a igreja, todos aqui vêm aqui orar. Não é esse sentido que Jesus está repreendendo aqui, não, Ele está repreendendo o sentido daqueles que gostam de orar de pé para que todos vejam. Aqueles que oram não para o Senhor, mas oram para o outro escutar. Sabe quando você está orando baixinho e vai passar alguém e você aumenta a voz? Eu não faço isso não, né, pastor? Ou quando você vai orar em público e você decora uma oração com umas palavras mais elaboradas, para que a sua oração seja admirada diante dos homens. Não que nós não devemos fazer orações bonitas, não que a gente não deva exercitar a oração, mas quando isso é feito para ser visto, quando isso é feito para agradar homens, quando isso é feito para receber a recompensa dos homens, Jesus chama isso de hipocrisia. Da oração, irmãos, nosso desejo não pode parecer ser como um santo, mas falar com Deus. A nossa busca não é parecer ser justo, mas a nossa busca é reconhecer que nós precisamos da justiça de Deus. Quando nós oramos, nós não devemos orar como aquele que é superior, mas como aquele que se humilha diante de um Deus poderoso, como aquele que se humilha diante de uma mão poderosa, diante de um Deus que conhece
todas as coisas. Quando oramos onde os outros notarão, e não é lugar de oração pública, geralmente a pessoa não está se dirigindo a Deus, e sim querendo aparecer. Quando alguém vem orar, ou quando alguém ora num lugar que não é lugar de oração, mas em voz alta, para que os outros vejam, a oração dela não está sendo dirigida ao Senhor, ela está fazendo para aparecer. Quando ela faz dessa forma, a oração dela não é escutada. Ah, pastor, onde que está na Bíblia que oração não é escutada? Eu te apresento vários textos, eu já preguei sobre isso, de várias orações que Deus não escuta, oração de pessoas que Deus não escuta. A gente vê isso em Salmos, a gente vê isso em Provérbios, a gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Talvez um dia eu possa trabalhar esse tema de novo com vocês, porque é importante. Mas quando a oração ela é feita para o homem, com a motivação errada, não está se dirigindo ao Senhor. É importante ressaltar que nós devemos orar juntos, orar em público, mas não orar para ser aparecido, orar numa reunião de oração. Nós devemos ter a nossa oração particular com o Senhor. Aquele que só ora publicamente, ele também é hipócrita. Aquele que só ora quando está no meio da igreja, também ele pratica uma hipocrisia. É no particular que nós temos que ter a nossa oração também. É ali que Deus está separando. Nós precisamos ter o nosso tempo de oração na nossa casa. Nós devemos ter o nosso tempo de consagração a Deus. Nós devemos orar diante do Senhor, não só em público, mas no particular também. Eu li um livro do Pink, que ele vai trabalhar sobre isso, sobre a oração particular, sobre a oração, sobre o tempo de oração na vida particular. E ele fala, olha, aquele que só ora publicamente, alguma coisa está errado. Precisa ter o tempo. Olha, Jesus vai falar assim, olha, quando você for orar, entra no teu quarto. Quando você for orar, entra ali e fecha a porta. Fale ao teu pai que está em secreto, que ele vai te recompensar. A gente vê Cristo ensinando o proceder do cristão, a gente vê Cristo mostrando como nós devemos fazer, a gente vê Cristo também falando, olha, não useis de vã repetições, versículo 7, e quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo de gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Ele fala, olha, você não deve ficar repetindo a mesma oração. Agora presta atenção, Jesus não está repreendendo aqui a persistência, a importunação. Ele não está repreendendo isso, ele está repreendendo a oração repetida, a oração decorada, aquela oração com a pessoa mecânica, aquela que não tem verdade. É isso que ele está condenando. Ele não está condenando nós sermos persistentes na oração. Ele até ensina que nós devemos ser persistentes. Tem a passagem do juiz iníquo ali, que ele conta a história e mostra que a mulher insistiu até que a causa dela fosse julgada. Não é isso que ele está falando, ele está repreendendo uma oração decorada, uma oração falada de qualquer maneira, uma oração sem ser genuína. Ele não está repreendendo perseverança. Sejais perseverantes na oração de vocês, mas não decore, não faça orações mecânicas. Sabe, tem gente que só tem uma oração 2 minutos antes de dormir, e é a mesma oração todo dia. Isso é uma oração de vãs repetições. Nem a palavra muda. É tão mecânico que se ele for tirar um cochilo à tarde, ele ora como se fosse à noite. A gente não pode ser assim. A nossa oração tem que ser genuína. Nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com o Pai. E relacionamento ele é cultivado na oração. Nossas orações devem estar carregadas de sinceridade. Nossas orações devem possuir fé. Nossas orações devem estar cheias de sentimentos genuínos diante dele. Devemos nos prostrar e reconhecer que ele é o Senhor da nossa vida. Devemos nos prostrar e reconhecer que somos dependentes dele. Quando Jesus fala, ele conta uma história, ele diz
que os judeus, né, eles chegavam diante de Deus se achando muito justos. Eles falavam, e o samaritano? Ele não conseguia nem chegar diante do Senhor. Falava, Deus, eu não sou justo, eu não sou puro. Uma oração genuína é uma oração de alguém que não se sente digno de Deus. É a oração de alguém que dobra o joelho e sabe que é pecador. É de uma pessoa que dobra o joelho e fala, meu Deus, como eu preciso mudar. Meu Deus, como eu preciso amadurecer. Meu Deus, como eu preciso ser uma pessoa mais fiel. Ninguém dobra o joelho e fala, Deus, obrigado porque eu sou fiel demais. Essa oração, não, a gente dobra o joelho e fala, Senhor, tem misericórdia na minha vida. Perdoa o meu pecado, eu não sou digno do seu amor. Eu não fiz nada para merecer esse amor que o Senhor dispôs a me amar. Eu não sou digno de ser alcançado, eu não sou digno. Pai, como eu sou difícil. Uma pessoa que serve ao Senhor, ele vai entrar diante do Senhor reconhecendo as fraquezas, as limitações. Vai haver sinceridade. Vai ser uma oração que é decorada, ela não tem sinceridade. Uma oração de uma pessoa que acha-se muito, pensa muito a respeito dela mesma, acha que a Bíblia diz que a gente não deve pensar de nós mesmos além daquilo que convém, né? Então, uma pessoa que pensa além do que convém dela, que tem esse sentimento de arrogância no coração, que acha que é boa demais, eu espero que não tenha ninguém aqui assim, ela não tem sinceridade nela. Não tem. Porque orar para ela é muito, porque ela é boa. É quase que ela fala, Deus, eu não preciso do Senhor não. Eu não preciso da ação do Senhor na minha vida. Eu sou bom demais. Eu sou educado, eu sou uma pessoa jóia, eu só faço bem, eu só pratico as boas obras. Não vou orar mais não. Precisa ter sinceridade, tem que ter sentimento genuíno, tem que ter reconhecimento. Então Cristo, Ele nos apresenta um padrão de oração. Ele não fala que você tem que orar o Pai Nosso todos os dias, ali é só um esqueleto da oração. Ele está ensinando o caminho da oração. Ele está mostrando como nós devemos nos comportar no momento da nossa oração. Ele nos dá o exemplo, ele diz assim, versículo 9: portanto, orai deste modo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. E não deixeis entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então ele fala, Pai nosso. Então ele fala, olha, vocês devem orar dessa maneira. Vocês devem se comportar. Então ele mostra que a oração, Cristo nos apresenta um modelo. E nesse modelo de oração, ele apresenta 6 petições. Olha que bacana essa oração. Ele apresenta 6 petições. 3 petições dirigidas a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele apresenta 3 petições voltadas a Deus, vertical. Ele apresenta 3 petições, horizontal, de necessidades humanas. Ele mostra como nós devemos nos comportar. Ele mostra o caminho que nós devemos seguir para orar. Ele mostra, ele nos ensina. Ele mostra que Ele é santificado quando Ele cuida de nós, que somos seus filhos. Então nós precisamos entender que uma oração de um coração genuíno, que possui verdade, que possui sinceridade, é uma oração dirigida ao Pai, é uma oração de reconhecimento, é uma oração de adoração, é uma oração de ampliação do reino, é uma oração de submissão à vontade de Deus, é uma oração que apresenta as petições diante de Deus. Ele fala, teu, tua.
Portanto, orai vós, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Reconhece a grandeza de Deus, reconhece que Ele é o Pai Todo-Poderoso, reconhece a dependência de Deus, que Ele é o Deus Criador de todas as coisas. Depois ele fala: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, fala do reino. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. O reino é dele, funciona como ele quer. Ele é o rei, ele estabeleceu o reino. Vai entrar no reino dele quem ele quiser, quem ele escolheu, quem se arrependeu diante dos pecados ao ouvir a mensagem da cruz. Seja feita a tua vontade, atributo de Deus, todo poder, soberania, tua vontade, não a minha. É a vontade de Deus e não a nossa. Quando nós dobramos o nosso joelho para orar, nós precisamos reconhecer que Ele é o nosso Pai, que o reino dEle, Ele é dono de todo o reino, que Ele é o Senhor dos senhores, e que a vontade dEle precisa prevalecer na nossa vida. Eu já contei para vocês, né, irmãos, uma vez que eu fiz uma oração e eu pedi algo contra a vontade de Deus, né? Deus não escuta essas coisas, mas eu já contei. Falei: Deus, mesmo que não for da tua vontade, faz desse jeito. Estou disposto a pagar o preço. Lógico, ignorância, né, da minha parte. Eu não era maduro, não tinha maturidade, né, mas eu já orei assim. Nós precisamos buscar a vontade de Deus e não a nossa, a tua vontade. É o nosso reconhecimento de dependência do Pai. Nós não somos independentes do Pai, nós precisamos ser dependentes do Pai. Nós somos depender do Senhor, nós precisamos buscar o querer do Senhor para nossas vidas. É uma oração que busca o querer de Deus para nós. E buscar a vontade de Deus é abrir mão da nossa vontade, porque nem sempre a vontade de Deus está emparelhada com a nossa vontade. Muitas vezes a vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Então nós precisamos nos dobrar, nos prostrar, nos reclinar diante do Senhor e falar: Deus, contudo, faça-se a tua vontade. Isso é reconhecer a dependência. Isso é estar diante de Deus falando: Deus, tu és grande. Isso é falar: Senhor, santificado seja o teu nome na minha vida. O nome do Senhor já é santo. Santidade fala de um atributo de Deus. Todos os atributos do Senhor são santos. Ele é santo em todos os seus atributos. O seu amor é santo, a sua misericórdia é santa, a sua ira é santa. Todos os atributos do Senhor são santos. Então Ele já é santo. Ele é um Deus 3 vezes santo. Santo, santo, santo. No hebraico, quando se quer enfatizar alguma coisa no hebraico, se alguém já estudou hebraico aqui sabe, se repete a expressão. Então quando a expressão é repetida 3 vezes, ele está valorizando, ele está falando: olha, verdadeiramente o teu nome é santo. Santo és o teu nome, santificado seja o teu nome em nosso meio. Então é uma oração de reconhecimento, é uma oração de entrega, é uma oração de dependência, é uma oração de abrir mão. Quando a gente vem para a presença do Senhor, quando nós quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, e essa mensagem produz uma conversão em nós, então nós entendemos que a partir de agora Ele é o Rei da nossa vida, Ele é que vai estar no centro da nossa vida. Não pode mais agora ser o meu eu, não pode agora ser mais a minha vontade, não pode mais agora ser o meu ego, agora precisa ser o Senhor na minha vida, precisa ser Deus agindo, precisa ser o Senhor estabelecendo a sua vontade em nós.
Uma vez eu vi um pastor pregando e ele falou assim: olha, tem duas coisas, uma coisa é ser salvo. Eu até já falei isso, né? Mas eu discordo disso hoje. Outra coisa é ser salvo do eu, né? Eu discordo, eu não concordo mais com isso, né? Porque quando Deus vem na nossa vida, verdadeiramente seu Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Há uma transformação. Você deixa de ser escravo, você peca porque você é pecador, mas agora você não é mais dominado, você não é mais escravo. Ocorreu uma transformação genuína, houve uma mudança de mente, né? Eu falei o termo grego a semana passada, metâmia, para aqueles que falam um grego mais clássico, metanoia para quem fala o grego erasmiano, que fala de mudança de mente, né? Já ocorre na conversão uma mudança de mente. Então o coração dele é um coração convertido ao Senhor, é um coração dependente ao Senhor, é um coração que deseja a vontade do Senhor. Ele simplesmente abre mão da sua vontade, ele apresenta essa vontade diante de Deus, porque a Bíblia diz que nós devemos apresentar todas as nossas petições diante de Deus. Não é que seja errado apresentar, ele apresenta, ele fala: Senhor, minha vontade é essa, meu desejo é esse, eu gostaria que fosse assim, mas contudo seja a tua vontade. E o exemplo para nós é o próprio Cristo, quando vai orar no Getsêmani. Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, se possível, passa-se esse cálice de mim. Ali, Jesus estava mostrando a dificuldade, o lado humano dele. Ele sabia que ele ia morrer, mas o problema ali não era a morte em si. O problema ali não eram as chibatadas que ele ia levar, ele já sabia disso. O problema é que ele estaria levando sobre ele a ira de todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. A ira de Deus estava vindo sobre ele, ele saberia que ele ia ser separado de Deus naquele momento, né? No momento da cruz, aconteceu a reconciliação nos filhos, na vida daqueles que creem, aconteceu a redenção, um preço foi pago pela minha vida e pela tua vida, aconteceu a propiciação, que era um sacrifício para aplacar a ira de um Deus. Ou seja, muitas coisas aconteceram naquele momento. Quando Cristo estava sendo crucificado, morto ali, ele estava pagando, comprando-nos pelo preço de sangue, estava reconciliando todo filho, todo aquele que crê no Evangelho, estava sendo reconciliado por Deus na cruz, e estava pagando um preço, estava sendo propiciação pelos pecados, aplacando a ira de Deus. E é bom que fique claro, o preço não foi pago para o diabo, o preço foi pago para Deus. Deus é um Deus santo e justo, ninguém pode entrar diante de Deus sem ser justo, por isso nós entramos diante dele pela justiça de Deus. Então orar, então se colocar diante de Deus nessas primeiras 3 petições, é simplesmente falar: Senhor, toma minha vida, faça o teu querer, pega o meu desejo e faça conforme a tua vontade. Aí no versículo 10 ele fala assim: olha, venha o teu reino. Ele está falando: venha o reinado espiritual de Deus para as nossas vidas. Ele está falando para Israel naquele momento, no contexto de Israel, não é o reino que Israel está esperando, que é a libertação de Roma, não. Jesus está falando: olha, vem o reino de Deus. O meu reino não é deste mundo, é um reino diferente. Venha o teu reino, Senhor, faça-se a tua vontade. Então é uma oração de submissão voluntária aos planos e propósitos de Deus. Algo que Deus move o coração do homem. Versículo 11, então ele apresenta a primeira necessidade humana aqui, Jesus ensinando como é que nós devemos nos comportar diante de uma necessidade humana. Ele fala assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, eu já trabalhei isso com vocês outros domingos, o sustento para as nossas vidas vem de Deus, e quando Deus traz o sustento dele nas nossas vidas, o nome dele é santificado, o nome dele é glorificado. Então não está errado eu falar: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O problema é que ninguém quer orar assim. As pessoas querem o mundo, as pessoas querem
conquistas e mais conquistas, o foco é errado, não é apenas o sustento. Lógico que alguns vão conquistar, porque esse é o propósito de Deus, mas não todos. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ou seja, Deus é santificado quando Ele nos alimenta, Deus é santificado quando Ele nos sustenta. Deixa eu tomar uma água aqui. E aí o versículo 11, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então aqui a gente vê uma parte muito importante da oração, que é o perdão dos pecados. O contexto da oração não é dívida financeiramente falando, mas dívida espiritual. Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa aquilo que ofende a tua santidade, perdoa aquilo que te entristece, perdoa aquilo que é contra a tua palavra e que porventura eu venha a ter praticado. Perdoa, Senhor, perdoa os meus pecados, no contexto espiritual, me perdoa, Pai. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. É preciso ficar claro no nosso coração, e sempre claro, que todo pecado em última instância é contra Deus. E aí versículo 13, 14 e 15 diz assim: e não deixeis entrar em tentação. Algumas traduções bíblicas falam assim: não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Mas livra-nos do mal. Ou seja, uma petição para que nosso Deus nos guarde em tempos difíceis. Dependência de Deus também é saber que nós dependemos dEle para nos livrar desses tempos difíceis. Nós dependemos que Ele haja em nós, para que a gente não seja consumido pelas nossas vontades. Do coração do homem vem toda a cobiça, que o Deus nos livre das nossas cobiças, que Deus nos livre das nossas paixões, para que a gente ande de acordo com a vontade dEle. Porque, versículo 14, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Então aqui é um texto bem enigmático, né? Porque ele fala: olha, se perdoares aos homens, então o Pai que está no céu vos perdoará. É importante a gente esclarecer alguns pontos aqui. Aqui não está falando de perdão para salvação. Uma pessoa que é salva, ela creu em Jesus, ela foi salva. Não é o crente, ele já está salvo em Cristo Jesus, mas ele está falando de perdoar no sentido de que Deus, Ele repreende, Deus, Ele vem sobre aquele que peca. Então é como se estivesse falando de uma purificação diária, né? Nós fomos perdoados e nós devemos fazer o mesmo, devemos perdoar o próximo, porque todos os dias nós erramos, e todos os dias Deus vai nos perdoar. É um perdão diário. É como que nós já tomamos banho, né? Mas quando a gente chega em casa, nós precisamos lavar os pés. Não precisamos, às vezes, você andar numa terra, está empoeirado, né? É como se ele estivesse tratando desse aspecto aqui. Olha, ele está trabalhando um contexto de perdão não para a salvação, mas perdão que afeta a comunhão. Tá? É um perdão que, se você não perdoar o próximo, você afeta a sua comunhão com Deus, né? Você nem está expressando que verdadeiramente você foi salvo. Lembra daquela passagem onde tem um servo devedor, e aí o Senhor perdoa a dívida dele, e a dívida dele era muito grande, e ele sai na rua, ele encontra um outro que deve pouco, e aí ele não perdoa, manda ser preso. Então o Senhor vai lá e prende aquele que havia sido perdoada a dívida, né? É mais ou menos isso, né? Ele está falando: olha, a quem muito é perdoado, deve perdoar. Quando alguém te ofender, irmãos, pensa num tão miserável que você era. Não é miserável de pobreza, não. É miserável de pecador que você era. Escravo do pecado. Cego no seu entendimento. Infeliz nas suas emoções. Arrogante na sua postura. E Deus veio e te perdoou, como perdoou a mim também, porque eu também era cego, pobre, nu, e ainda continuo sendo, se não for Deus na minha vida.
E Deus, Ele nos perdoa, então nós devemos perdoar o próximo. Então, se você porventura tem alguém aqui no coração que você não perdoou, perdoa nessa noite. Libera o seu perdão, faça a sua purificação diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, para que o teu nome seja exaltado na minha vida. Então a oração, ela começa e termina com doxologia, ela começa e termina em Deus. Ela começa falando: Pai nosso que estais nos céus, e termina falando: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quem? Deus. Ela começa e termina no Senhor. E também ele corrige o jejum. Rapidamente comigo, versículo 16, 17 e 18. Quando jejuardes, não vos mostreis entristecidos como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que estás jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, põe óleo na cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deus conhece todas as coisas. Ou seja, não jejue para aparecer aos homens. Não faça e não tenha o desejo de, quando você estiver jejuando, que o homem saiba que você está jejuando, a fim de você ter alguma admiração. Geralmente, quando faz tal coisa, o objetivo é reconhecimento, e aí você já não vai receber mais do Senhor, você já está recebendo a recompensa do homem. Jesus não está condenando o jejum, mas Jesus não está falando que você não precisa jejuar. Tá, então vai haver jejum, nós precisamos jejuar. Jesus não está condenando o jejum, mas Jesus está mostrando a maneira certa de jejuar, né? Que a intenção não pode ser encontrar notoriedade através do jejum, mas se consagrar diante de Deus. Naquela época o jejum acontecia uma vez por ano, mas os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, ou seja, eles queriam notoriedade dos homens, quando na verdade o jejum deve ser de consagração. Então fica muito claro, irmãos, que nós devemos ter na nossa rotina normal o jejuar, não para ser reconhecido, mas para fazer em secreto, para a glória do nome do Senhor. Nós devemos fazer todas estas coisas com os desejos e os princípios certos, com o afã de adorar ao Senhor. Nós devemos fazer como João Batista, buscar que ele cresça e que nós venhamos diminuir. Nós devemos ter boas obras, sim, devemos orar, devemos jejuar, mas não para alcançar notoriedade, mas para glorificar a Deus. Então nós seremos bem-aventurados, então nós seremos felizes no Senhor, e o nome do Senhor será exaltado.